certeza no seu diagnóstico, né? Porque com ultrassom e com os sinais clínicos, você já bate o martelo que é cisto folicular. Mas a gente poderia pensar em fazer citologia vaginal, tá? A gente viu com vocês isso na parte 1. E lembramos que por ação estrogênica, o epitélio vaginal muda, né? E quando a cadela está bem lá no auge do cio, a gente vai acabar vendo aquelas células superficiais, né? Aquelas células queratinizadas, que elas também são chamadas dessa forma, que são células que não têm um formato definido, elas são mais poligonais, mais anguladas, e normalmente elas não têm núcleo. Ou se você vê um núcleo, é um núcleo picnótico, é um núcleo muito pequenininho que ela vai apresentar. Então, se a cadela tem um cisto folicular, muito estrógeno, muita célula superficial na sua citologia, tá? Quer mais algo para ter certeza? Dosagem hormonal, né? Então, vai lá, dosa. Claro, qual hormônio que a gente vai dosar? Estrógeno. Então, a gente vai dosar e vai perceber que tem muito estrógeno na circulação. Repito a vocês, sinais clínicos, um bom ultrassonografista fecha o diagnóstico, seria o suficiente, ok? Avançando um pouquinho, falar sobre tratamento, algumas situações, em alguns casos, pode ter regressão espontânea, né? Então, às vezes, dentro lá de 1 mês, 2 meses, aquela estrutura folicular, ela regride espontaneamente, né? E aí, depois, né, de determinado tempo ali, a fêmea pode voltar a ter um novo ciclo estral, tá? Infelizmente, é uma situação, não vou falar que rara, né? Mas é mais fácil permanecer o cisto do que ele regredir espontaneamente, tá bem? Existe uma forma, se ele não regredir espontaneamente, tem tratamento conservativo, né? Para a gente não fazer a castração na fêmea. Vai que o tutor ele tem interesse reprodutivo, que ele quer tirar a filhote daquela cadela e tudo mais, a gente pode pensar em usar hormônio, tá bem? Lembramos mais uma vez, o cisto folicular nada mais é do que uma estrutura folicular. Qual que é o hormônio que consegue romper um folículo pela fisiologia? É o hormônio LH. Então, essa é a ideia. Poxa, mas então se eu fornecer LH para essa fêmea, será que essa estrutura ela não pode regredir? Sim. Tá? Então, se você aplicar GNRH, esse GNRH vai atuar na hipófise desta fêmea. Atuando na hipófise, a hipófise vai lá e libera o hormônio LH. Tá? E não é matemático, né? Não é uma regra isso, não é porque você aplicou o GNRH que com certeza a gente vai ter sucesso. Mas é uma alternativa. Aplica o GNRH, a gente pode fazer uma nova aplicação depois de 48 horas, se não for efetivo, e se não resolveu, ou parte para o cirúrgico, ou temos mais uma alternativa. Tá? Essa alternativa é o HCG, que é a gonadotrofina coriônica humana. Se a gente for estudar essa molécula, a gente vai perceber que a essência dela é LH. Ou seja, a gente pode usar esse HCG, que na essência dessa molécula tem função de LH, então esse LH ele pode fazer a redução desse cisto folicular. Tá? Se eu for falar em quem é mais efetivo, quem que é mais efetivo? É o HCG. Tá? Simples o raciocínio. O HCG já é o LH. O GNRH vai ter que atuar na hipófise para que a hipófise libere o LH. Se eventualmente a fêmea não tiver muito LH estocado, não vai ser efetivo. Tudo bem? Caso o tutor não tenha interesse em reproduzir aquela fêmea, tem que falar a ele que se ela fez esse cisto folicular agora, pode ser que isso aí faça de novo no próximo ciclo estral, isso pode acontecer. Ah, beleza, tratou agora, mas pode ser que no próximo ciclo estral ela faça o mesmo processo. Aí a gente acaba orientando e indicando o tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico, como você já vai fazer a cirurgia da fêmea, eu oriento já fazer uma ovário salpingo histerectomia, tá? Ah, mas a gente não pode pensar em fazer uma ovariectomia? Se quiser fazer, pode fazer. Mas na minha experiência, eu prefiro já pegar e fazer a ovário salpingo histerectomia. Beleza?
E aí, prognóstico, como é um cisto folicular, vocês sabem que esse cisto folicular produz estrógeno, e é justamente esse estrógeno que é o vilão da história, né? Esse estrógeno, além de fazer aquelas alterações, aqueles sinais e sintomas que a gente comentou com vocês, esse estrógeno ele pode predispor a cadela a fazer piometra hiperplasia endometrial cística, e além disso, esse estrógeno, cronicamente, né, um tempão que a cadela está